Bom dia, Jardim de Oração. Bom dia, Instagram. Vamos para mais uma porção e hoje vamos falar sobre bênçãos. Bom dia a todos que estão aqui no Zoom. Gente, hoje vamos falar uma coisa muito interessante. Estamos na última porção de Gênesis, estamos em Gênesis 47, 28 em diante. E eu vou trazer para vocês uma reflexão em torno de bênçãos. Quem aqui que é cristã, que já foi em um lugar que diga, receba a bênção está chegando, tome posse da sua bênção, conquiste a sua terra prometida. Qual é a sua terra prometida? E a gente se emociona e tal, e tem todo aquele fogo e etc e tal. Então, quero trazer uma desconstrução para esse lugar hoje, para que a gente possa olhar de uma outra forma através da paraxá da semana. Então vamos lá. Gênesis 47, 28. Diz o seguinte: Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Os anos de Jacó foram 147. Quando os dias do passamento de Israel se aproximaram, ele chamou seus filhos Yosef e lhe disse: Se eu encontrei graça aos seus olhos, coloque a sua mão sob minha coxa. Haja comigo com benevolência e verdade. Por favor, não me enterre no Egito. Eu descansarei com os meus pais. Leva-me para fora do Egito. Enterra-me na sepultura deles. Ele disse: Eu farei conforme disseste. Ele disse: Jura-me. E ele fez-me um juramento. Israel inclinou-se para sobre a cabeceira da cama. Pouco depois dessas palavras, ele adoece. Foi dito que foi dito a José que seu pai estava doente. Yosef levou seus dois filhos com ele, Manassés e Efraim. Foi dito a Jacó que Yosef estava vindo. Ele começa a. Ele ficou doente. Dizem os sábios que antigamente não havia doenças e que, por intermédio de Jacó, que queria muito abençoar os filhos e aconselhar os filhos antes de morrer, orou ao Senhor e pediu: Senhor, preciso de um sinal de que eu estou morrendo, para que eu possa ter tempo de abençoar e orientar meus filhos. Então, Deus concedeu isso, e então começou a aparecer essa palavra. Doença, doente. Jacó ficou doente, então ele chamou a galera. José trouxe os filhos, depois ele chama os seus outros filhos para fazer as bênçãos. Então, Jacó disse a José: Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã. Ele abençoou-me e disse-me: Eu lhe farei frutífero e numeroso, e de você farei surgir uma assembléia de nações, e eu lhe darei esta terra e a seus descendentes, como uma propriedade eterna. E aí ele fala sobre os filhos de José, que ele não sabia que ele poderia vê-los, tampouco que veria José de novo, porque ele achava que estava morto. E aí lá adiante ele começa com as bênçãos para esses dois meninos. Então ele vai falar lá no 48:15, ele abençoou a José e disse: O Deus diante de quem meus pais Abraão e Isaque andaram, o Deus que tem sido meu pastor desde quando nasci até este dia, que o anjo que livrou-me de todo o mal, abençoe os jovens, que eles possam ser chamados pelo seu nome e pelo nome de meus pais Abraão e Isaque, e que eles se multipliquem na terra como peixes. E Yosef viu que seu pai tinha colocado sua mão trocado, Efraim e Manassés. Ele não gosta, ele arruma, e o José diz: Não, o Jacó diz: Está certo, isso aí mesmo, é isso aí. Um vai ser maior que o outro. E aí depois ele chama os filhos e começa a abençoar os filhos. Jacó chamou por seus filhos e lhe disse: Reúnam-se junto aqui e eu lhes direi o que acontecerá a vocês no final dos dias. Ajuntem-se em volta e ouçam, filhos de Jacó, ouçam a seu pai, Israel. Ruvém,
Você é o primogênito, minha força, meu primeiro vigor, excedendo em classificação e excedendo em poder, impetuoso como água. Quando você moveu a cama de seu pai, você não mais será privilegiado. Naquele momento, você profanou a quem repousa sobre a minha cama. E aí ele traz das bênçãos também exortações. Shimão e Levi são irmãos, instrumentos de violência são seus produtos. Que meu nome não seja mencionado em sua conspiração. O que que ele traz? Ele traz uma divisão para os dois. O Midrash vai dizer, vai trazer, o Midrash infantil vai trazer umas falas bem bonitinhas em relação a isso. Por exemplo, Simão e Levi, ele separa Shimão e Levi. Aqui no Midrash está dizendo assim, a bênção de Shimão e Levi. Para Shimon, Levi e Jacó disse, vocês dois, Shimon e Levi, possuem temperamentos semelhantes e gostam de fazer as coisas juntos. Ambos destruíram Shehem e ambos quiseram matar Yosef. Mas tomem cuidado, vocês frequentemente se enervam e se exaltam com muita facilidade, portanto, cometem erros. Além disso, o povo judeu luta diferente dos gentios. Nossas armas principais são o nosso estudo da palavra e as nossas orações. Seria muito perigoso se as tribos de Shimon e Levi permanecessem juntas, assim eu separei uma da outra quando elas se estabelecerem em Israel, em Eretz Israel, a terra de Israel. A terra de Shimon será no meio da de Judá, e a tribo de Levi se dispersará por todas a Eretz Israel em 48 cidades diferentes. Então, ele traz uma explicação mais ampla daquilo que estava acontecendo ali. Bem como o exemplo da tribo da bênção de Zebulon. Jacó abençoou Zebulon. Quando Eretz Israel for dividida entre as tribos, você receberá uma porção de terra ao longo da costa marítima. Você viajará em navios através dos mares para fazer negócios com outras nações. Ou seja, ele está abençoando os seus filhos para um algo que vai acontecer logo adiante, que eles estão no Egito. Então é aqui que é o meu tema principal com vocês hoje. Quando a gente vai buscar bênçãos, quando a gente vai buscar cenários de, eu quero resolver esse assunto, venha cá, venha dizer oi então, se você quer tanto. Eu quero dizer oi, gente, eu tô que não me aguento de vontade de comer um sachê, entendeu? Né? Eu não ganhei ainda. Esse é o meu problema, muito sério. Uhum. Tchau. Ele tá ali enrolando nos meus cabos, capaz de arrebentar com tudo. Muitas vezes a gente vai buscar bênção e busca esse lugar de onde é a sua terra prometida? O que que é a tua terra prometida? O que é a tua terra prometida? Ah, minha terra prometida é abundância, minha terra prometida é a saúde, minha terra prometida é a minha casa, minha terra prometida nesse momento são viagens. Não sei o que que é a tua terra prometida, mas eu tenho certeza que muitas de vocês já fizeram essa busca ou já ouviram de pregadores essa busca. A tua terra prometida, tome posse agora da tua terra prometida. E a palavra aqui está dizendo outra coisa. Vamos contextualizar um pouquinho mais. O que que significa essa terra prometida? Significa que eu vou chegar lá de alguma forma, certo? Então, a minha terra prometida, eu cheguei lá. Eu caminhei, eu marchei, eu guerriei, eu conquistei, eu lutei contra gigantes, etc, etc. Está escrito isso na Bíblia também. E eu conquistei a minha terra prometida. E aí, então, eu vivi em paz. A Carol estava falando sobre isso há 2 semanas atrás, sobre esse descanso de Israel. Quando Jacó chegou na terra, ele, agora eu posso descansar. E aí acontece todo o movimento com José, com o seu filho, que significa que ele não descansou, porque ele começou a viver um luto. Então, começou a viver anos e mais anos de situações difíceis. Semana passada eu falei sobre essa consulta que Jacó teve com Deus. Inclusive, eu não deixei salvo. Eu falei aqui com vocês, tá? Eu tenho que subir no YouTube ainda, não fiz isso. Mas eu falei que Jacó foi para uma porção que é onde tem um poço, e essa porção foi nomeada por Abraão, foi cavada por Isaac, e Jacó foi lá e sacrificou para falar com Deus. E aí, Deus fala com ele e diz: Jacó, Jacó, não temas ir para o Egito. Eu vou contigo e te tiro de lá. E então Jacó desce para o Egito, ou seja, ele tinha conquistado a tal da terra prometida, ele tinha chegado lá.
Ele tinha pensado que ele ia ficar em paz de boa na lagoa, só que o que acontece é que ele foi para o Egito. E o Egito, para nós cristãos, é símbolo de aperto, de sofrimento, de situação ruim, de qualquer coisa ruim. Inclusive, muitas pregações a gente ouve. Não desça para o Egito, saia do Egito, etc, etc. Deus vai te tirar do Egito, etc, etc, etc. Porém, nessa porção, Deus está dizendo assim para nós: as suas bênçãos estão lá. Você vai receber as bênçãos lá. Tanto Jacó viveu os últimos anos de vida, que diz que Jacó viveu 17 anos no Egito. Ele viveu os últimos tempos de paz no Egito, de completude, porque todos os filhos estavam vivos, estavam próximos, estavam abundantes, estavam tudo lá ao redor dele. Ele viveu no Egito. José, o seu filho, viveu e prosperou no Egito. Os filhos de José, Efraim e Manassés, que foram tomados pelo seu pai como filhos, ele disse: agora eu vou fazer esses dois como se fossem meus filhos, vou abençoar eles tal qual como se fossem meus filhos, como se fossem primogênitos. Então José teve uma porção dobrada de bênção porque dele trouxe os dois filhos junto. Esses dois nasceram no Egito. Então isso desconstrói na nossa ideia de a minha bênção é chegar na terra prometida. Não, a tua bênção não é chegar na terra prometida, até porque a palavra está dizendo que eles receberam bênçãos dentro do Egito. A gente pode falar sobre isso como a ideia de a bênção está no caminho, eles receberam a bênção no caminho. Eles tiveram que descer para o Egito, Deus resgatou eles de lá, e Deus fez um pacto com Jacó e disse: não temas, eu te levo e eu te devolvo de volta. Jacó, para garantir isso, que eu li para vocês no início, ele fala com José e faz José jurar que vai trazer os restos dele, o corpo, para a sua terra. Aonde eu quero chegar com isso? Qual que é a nossa verdadeira bênção? A nossa verdadeira herança? Porque aqui ele está dizendo, olha, quando vocês forem viver na terra, vocês vão ser negociantes, um vai viver em cada canto, o primogênito não vai ter tantos benefícios, porque ele arredou a minha cama, ele mexeu na minha cama, etc e tal. Ele e não está falando de bênçãos para ser usufruídas dentro do Egito, ele está falando de bênçãos para ser usufruídas na terra. O que por trás disso havia? A verdadeira bênção, que é, na minha construção de estudo dessa semana da Paraxá, a certeza de onde a gente vem. Essa é a nossa verdadeira bênção, porque Jacó fez seu filho jurar, ele pediu, bota a mão na minha coxa, e ele falou várias vezes. Ele não pediu uma vez, ele pediu várias vezes. Ele disse assim: Israel se aproxima. Ele chamou por seu filho Yosef e lhe disse: se eu encontrei graça aos seus olhos, coloque sua mão na minha coxa e haja comigo com benevolência e verdade. Por favor, não me enterre no Egito. Eu descansarei com meus pais. Leva-me para fora do Egito e enterra-me na sepultura deles. Ele disse: eu farei conforme disseste. Ele disse: jura-me. Ele fez um juramento. E aí, depois disso, que ele adoece e aí começa a chamar para fazer as bênçãos. Ele estava preocupado em voltar para a sua terra, porque essa era a verdadeira bênção, a certeza de que não importa o tempo que ele passasse ali, ele permanecia a um outro lugar. Vamos olhar para isso como a nossa vida, não só os estágios da nossa vida, os momentos em que passamos por tribulações, por apertos. Egito significa também aperto, a tradução de Egito, aperto. Muitas vezes a gente passa por apertos, situações difíceis. E isso são situações que vêm e vão na nossa vida, seja pequenas ou seja grandes, vêm e vão. Às vezes mais, às vezes menos. A gente está mais contente com uma coisa, daqui a um pouquinho a gente já não está mais. Ou seja, tem apertos, tem situações desafiadoras. Isso são ciclos da vida. Mas de um modo completo, inteiro, olhando de cima, a nossa herança é saber de onde a gente é. Não só pelo estágio dos ciclos. Ah, tá, eu tenho que me lembrar que eu sou da terra prometida. A Bíblia está relatando que
José fez isso com seus filhos, por exemplo, Manassés e Efraim. Efraim e Manassés. Ele ensinou esse caminho para eles. Tanto José também, no final da sua vida, pediu: levem os meus ossos daqui, não deixem os meus ossos aqui. É quase que ele tivesse dito assim, porque eu sei de onde eu sou. Não importa onde eu estive, não importa se eu prosperei, se eu vivi, etc, etc. Que na nossa linguagem limitada e cristã, muitas vezes a gente espera por isso, por essa riqueza, por esse poder. José foi poderoso, foi governador, ele teve alto cargo. Muitas vezes a gente espera isso. E chama isso de terra prometida. Chama isso de eu vou chegar lá um dia na minha terra prometida. Não é sobre isso. É sobre saber, não, peraí. Eu sei de onde eu sou, não importa onde eu esteja nesse momento, posso estar nesse aperto, posso estar nessa dificuldade, posso estar nessa situação. Eu sei de onde eu sou, não aquilo que eu vou conquistar, são coisas diferentes. Eu sei de onde eu sou, porque é para lá que eu volto. Então, por gentileza, não deixe meus ossos aqui. Por favor, jura para mim que você vai levar o meu corpo daqui, porque essa é a verdadeira bênção. Então, eu vou trazer um paralelo para vocês do Novo Testamento, 1 Pedro 3:9. Alguém quer ler? 1 Pedro 3:9, para mim? Não? Deixa eu ler aqui então. 1 Pedro 3:9. 1 Pedro 1, do 3 ao 9. Diz assim: e no antes, 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão sua fé e que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. E isso é sensacional. Porque aqui está, tá vendo que ele falou a mesma coisa da porção? A porção que está sendo destrinchada aqui com esse povo no Egito, sendo oprimido, sendo forjado com fogo, como diz ali em 1 Pedro, para saber de quem a verdadeira herança é saber, é como se eu dissesse de onde que eu estou, para onde que eu vou. Não importa onde que eu estou. Eu tenho que ter certeza, esperança, bitarrom, confiança de para onde eu vou, de para onde eu vou. Porque esse homem, Jacó, ensinou e abençoou seus filhos não para eles permanecerem no Egito, não para eles prosperarem ali ou coisas semelhantes a essa, para eles saberem o que eles iam fazer depois. Tanto que eu li para vocês, Zebulon, quando vocês estiverem na terra, vocês vão navegar de cá para lá, de cima para baixo, e vão ser negociantes, vocês vão fazer um trabalho assim. Shimon e Levi, vocês brigam muito, vocês maquinam coisas juntos, então eu vou separar vocês. Cada um vai ficar num canto. De onde? Do Egito? Não, de um outro ambiente, porque essa é a verdadeira herança, não são as coisas, é a sensação de pertencer a um lugar. Essa é a verdadeira bênção descrita. As 12 bênçãos que ele fala aqui, entrando num outro assunto, também fala sobre 12 personalidades.
12 estilos de liderança, 12 caráteres, 12 tribos, 12 influências na nossa realidade, como somos, conforme a data do nosso nascimento. Temos uma influência de uma tribo específica, uma característica positiva e uma característica negativa. Na verdade, muito mais. Mas a gente pode olhar assim, pontos positivos, pontos a serem trabalhados, oportunidades de melhorias, através das bênçãos das tribos. Se a gente estudar, isso seria para um segundo momento de estudo, porque é muito interessante olhar para essas características tribais que Jacó abençoou, exortando, orientando, indicando para onde eles tinham que olhar, sempre, sempre. Não é eu vou fazer dinheiro e esse dinheiro é o fim específico. Não, porque eles tinham no Egito. Não é sobre isso, é sobre esse lugar. Faz sentido para vocês? Essa herança, a nossa herança verdadeira, a nossa terra prometida, não é essa coisa que a gente quer ter. É esse lugar que a gente tem que saber de onde é. Sabemos de onde somos. Não importa o tempo que estamos encarnados nesse corpo, vivendo situações, vivendo os altos e baixos, vivendo situações boas, ruins. Não importa o que acontece conosco, o que importa é que a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Ah, eu não tenho certeza porque eu nunca vi. É como está dizendo ali em 1 Pedro. A gente nunca viu a Cristo, mas a gente ama Ele, confia nele, acredita nele. É isso. Eu nunca vi. Eu também nunca vi ele de Israel. Eu não fui a Israel ainda. Mas eu acredito na força espiritual que tem aquele lugar. Físico, palpável. Eu acredito. Mas eu nunca vi. Eu sei. A minha Neshama sente, a minha alma sente. A minha alma tem anseio por estar atrelada mais a essa terra, a essa espiritualidade, a esse misticismo, por exemplo, que me encanta muito, que me faz buscar mais e mais e mais e mais a palavra, saber o que que ela significa, quais são as nuances, qual é a profundidade dela, qual é a profundidade, a largura, o comprimento, qual é a profundidade da palavra, porque ela não é só literal. A gente precisa meditar nela para entender as nuances. E a meditação dessa semana, o nome da paraxá se chama Vairi, esqueci de falar para vocês. A minha meditação veio muito isso. Quando eu li, eu já imediatamente veio essa porção. Quantas vezes a gente fica buscando bênçãos ou buscar uma bênção? Ai, que bênção! Isso é uma bênção. Para quê? Para coisas, para coisas, para coisas. Conquistei uma casa. Ai, que bênção. Conquistei, sei lá. Ai, que bênção. A gente fala isso. Ai, que bênção. Não, a verdadeira bênção é saber que nós não somos daqui, desse aperto. A gente pode olhar para o nosso corpo como isso. Nós temos uma alma, nós somos uma alma grande, um algo grande e incorpóreo. E nós estamos encapsulados dentro de um corpo, ou seja, nós estamos em um aperto dentro de um corpo. A gente também pode fazer essa profundidade dentro do estudo. Nós estamos nisso. Em algum momento deixaremos o corpo. Gratidão, meu bem. Ganhei no café. Em algum momento deixaremos esse corpo limitado e nos expandiremos mais. Para onde? A gente precisa ter uma fé de para onde, para que a gente possa ter. Eu estava falando com a Maria Amélia semana passada, a gente tem que ter esperança de algo. E isso é muito importante. A gente mirar nesse, eu não sei para onde eu vou. Quem é que tem certeza das coisas? A gente não viu esse lugar, a gente tem que ter confiança, tem que ter bitahom, ter fé. Eu creio. Eu creio nisso. Ah, não, eu creio naquilo. Não importa se você crê nisso ou naquilo, desde que você creia que esse lugar não é o seu lugar de origem e de que tem algo a mais depois disso. E se você olhar para esse algo a mais e entender que é Deus lá, que é esse contato profundo e ampliado com Deus, representado aqui pela porção Eretz Israel, a terra de Israel,
A verdadeira herança é saber que a gente é de lá, não o físico. A gente pode chamar de a dimensão de Cristo? Pode. Mas essa é a nossa maior bênção. Um dia eu estarei na dimensão de Cristo. O que que eu tenho que fazer agora? Emular Cristo. Vamos lá, me aproximar cada vez mais dele, fazendo aquilo que ele fazia. Não adorando a ele, fazendo aquilo que ele fazia. Copiando, copia e cola. Sendo um xerox dele, xerox, fazendo uma emulação. Buscando constantemente isso. Por quê? Porque ele é o caminho, como ele mesmo disse. Para chegar aonde? Ao Pai. Esse Pai pode ser visto como reino, esse Pai pode ser visto nessa paraxá como essa terra de Israel. Eles estão vivendo no Egito, prosperando no Egito, governando o Egito, dominando muitas áreas. A família de Jacó dominava uma área chamada Goshen, uma área onde tinha gado. Jacó dominava a elite do Egito. A gente pode olhar para a nossa vida cotidiana e pensar: ah, estou trabalhando no mundo. Falei sobre isso na quinta-feira bastante. Estou trabalhando no mundo e eu quero sair desse trabalho do mundo. Esse trabalho é mundano. Esse trabalho me faz trabalhar no sábado, no domingo. Esse trabalho tem pessoas que não são cristãs, que não têm fé religiosa, etc. Ou então, esse trabalho tem pessoas que não são da mesma fé que eu e tal. Preciso sair desse lugar. Não, isso está errado. Isso aí é um pensamento separatista. Isso é um pensamento imaturo de criança. Não podemos pensar assim. Por quê? Porque a palavra está dizendo, eles foram e viveram no Egito por muito tempo, não foi pouco tempo, não. Eles terminaram sua vida no Egito. José prosperou muitíssimo no Egito, prosperou suas coisas, e não só financeiramente, casou, teve filhos, isso é prosperidade. Avançou, teve coisas, viveu coisas, experiências. Os filhos de José nasceram e viveram no Egito, em Manassés e seus outros. Então, é olhar para isso e pensar, ah, não, mas eu achava que a minha bênção era finalmente chegar lá. Não, é saber que é para lá que tu vai. Só isso. Que você é de lá. Não é que você precisa chegar lá. Você é de lá. E em algum momento você voltará para lá. Vivo ou morto. Nessa encarnação ou sem essa carne. Encarnado com corpo ou sem corpo. É para lá que você vai. Para esse lugar de comunhão com Deus, dita na porção como Eretz Israel. Era essa a minha porção para essa semana, que a gente possa olhar para a nossa verdadeira herança, saber que nós não estamos aqui para conquistar coisas materiais apenas, e que, se for isso, a gente pode fazer isso até mesmo no Egito, até mesmo em lugares que são estranhos para nós cristãos, e que muitas vezes é dito como ruim ou mundano, e que não é sobre isso é imaturo, mas que a gente possa olhar para a certeza de não importa onde a gente está, estando no mundão ou não, a gente tem que saber de onde a gente é, para onde a gente vai. Aqui no Instagram eu encerro para a gente fazer oração, a gente faz as nossas orações sempre no Zoom. E se você quiser acessar, a gente tem um grupo de mulheres, um grupo fechado só para mulheres. O link está na minha biografia. A gente tem boas trocas lá dentro. A gente faz amizade lá dentro, a gente faz muita coisa legal lá dentro, tá bom? Então, se vocês quiserem participar, entra no link da minha biografia, vocês serão muito bem-vindas também. Um beijo, tchau, ficamos aqui no Zoom. Alguém quer comentar? Eu quero. Hello. Hello. Ok. Quando você estava falando do Egito e das dores, né, que é um lugar de aperto, remeteu ao começo, quando Deus fala para Eva das dores do parto. Aí eu estava fazendo essa costurinha aqui, que isso vem na minha cabeça. Desse processo, como você falou, de aperto de gestação de Israel. Então, o Eva gerando a humanidade, como a gente sabe, todos os seres viventes, e o Egito gerando essa identidade de Israel, né? Então, sempre com isso
que essa identidade é gerada nesse lugar, no Egito. Até o verdadeiro êxodo. E aí, o Egito, como a gente já sabe, também que a gente já estudou, sempre provendo sustento, né? Sustentando as tribos, sustentando Moses, depois sustentando Jesus, também vai para o Egito. Então, a gente sempre tendo esse caminho. Esse caminho não muda, porque somos peregrinos aqui. Você acha que você bateu bem nessa fala agora. Aqui nós somos peregrinos, né? A gente retorna. Então, um cristão, ele não vai para o céu, ele retorna, né? Tipo assim, verdade, você não vai. Ah, eu vou fazer. Não, você está voltando. Você sempre volta. Ele não conquista a terra, ele tem certeza que ele é de lá. Exatamente. Achei muito legal. E a mesma coisa se dá com. Muitas vezes eu ouvi isso. Eu toquei nesse assunto porque muitas vezes eu ouvi. Tanto ouvi em pregações, tome posse da sua terra prometida, quanto ouvi pregações dizendo não vá para o Egito. Não vá, não vá, não vá. Ou esse trabalho é do mundo. Ai, irmã, eu estou trabalhando no mundo. Por quê? Porque o meu trabalho ele é de sábado, porque o meu trabalho tem umbandistas, porque o meu trabalho tem macumbeiros, porque ai, 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 ui, 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 e aí somos as separadas cristãs, as melhor que todo mundo, a soberba cristã, tá modo on, então eu não quero trabalhar nesse mundão. Ai, não acredito. Aí, muitas vezes, ontem mesmo eu recebi uma pergunta. O Jardel ainda está trabalhando naquele lugar? Tipo, o Jardel trabalha no sábado também, né? Faz cursos, imersões que se utiliza de sábado. E eu disse, sim, por quê? Ai, é que eu queria saber, tem um amigo meu que começou a trabalhar também mais assim, e, e eu disse, meu, não é sobre isso. Aí eu mandei para essa pessoa um link de um estudo sobre judaísmo e em Lo Milvador, a base do judaísmo, tudo é ele, não há nada fora dele. Não há nada fora dele. Não existe esse lugar de. Igual Jacó na semana passada, que buscou a Deus no poço e sacrificou no poço. E aí Deus falou: Jacó, Jacó, tipo, para, deixa de ser bocó, Jacó, desce para o Egito, eu vou contigo, homem. Para de graça, eu vou contigo e volto contigo. Tá viajando, sabe? Não fique com medo, não tenha medo. Não tenha medo de trabalhar. Não tenha medo de não conseguir fazer as coisas como você gostaria, de acordo com a fé que você professa. Nós estamos vivendo uma transição, eu estou vivendo uma transição muito grande em relação ao cristianismo e ao judaísmo, e muitas vezes fazer mitzvot, cumprir com mandamentos. E o cumprimento dos mandamentos, eles precisam de ritos, e ritos que são cercas, que fazem com que a gente, por exemplo, pare no sábado. E isso seria um empecilho do tipo, eu paro no sábado, mas o meu marido trabalha o sábado. Então, de vez em quando ele tem uma imersão que vai o sábado e domingo. E isso eu diria que isso seria mundo e que isso não pode acontecer. Que ele não pode. Ele não pode tratar bem as pessoas no sábado. Ele não pode ter boas experiências com as pessoas no sábado. Não pode dar aulas no sábado que vão ajudar as pessoas. Ou seja, ele não pode descer para o Egito. Não desça qualquer coisa menos descer para o Egito. Isso é uma fala que está contra aquilo que a palavra está dizendo, porque Deus está dizendo, Jacó, não temas, desce, vai, eu vou contigo e eu volto contigo. A ideia é, você tem uma herança lá? Não. Muitas vezes a gente pensa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de casar, eu preciso de casa, carro, apartamento, sei lá, o que eu quero, saúde, e eu vou em busca desse lugar freneticamente. Não, isso aqui é só um teleco-teco que você pode conquistar dentro do Egito. Dentro. Tipo, morar lá, viver lá, conquistar lá, casar, ter filhos, ter saúde, ter descanso no Egito. Como que a gente consegue isso? Sabendo de onde a gente é. Só isso.
sabendo de onde. Então eu posso ir para lugares, entre aspas, que não são cristãos e me dar super bem. Por quê? Porque eu sei de onde eu sou. Eu não sou soberba de olhar para os meus irmãos que estão vivendo em uma outra fé e levantar o meu nariz e dizer que eu sou melhor porque eu sou cristã. Não, eu sou exatamente igual. Por quê? Porque não há nada além dele. Não há nada além dele. Não importa onde eu estou, onde o outro está. Não há nada além dele. Deixa eu ler, vocês estão falando aqui. A Carol quer falar, né? Carol, pode falar. A treta entre fariseu e Jesus começa com milagres no sábado, que Jesus disse. O sábado serve ao homem, exato. Porque eu estava sentindo culpa em cuidar da minha casa no sábado, e eu encontrei esse meditando nisso na passagem que Jesus responde aos fariseus quando cura no sábado. Exato, a ideia do meu Deus, eu preciso fazer, eu estou construindo uma fé que tem práticas, e aí eu tô descendo ao Egito cada vez que eu vou limpar minha casa no sábado. Não, é justamente o oposto. Cada vez que você vai cuidar da sua casa, vai deixar ela cheirosinha, vai ter no final do dia uma comunhão melhor com teu marido, com teu filho, porque você conseguiu ter aquele ambiente que você gosta, e a única oportunidade que você teve é nesse momento, e isso também é cumprir a mitzvot, de honrar o sábado, de lembrar e descansar no sábado, porque para você isso também é descanso. E vocês me ajudaram a perceber isso em alguns estudos atrás, exatamente. Muito bom. Carol? Eu Muito nunca bom estar gostei. de volta, né, gente? Pelo amor de Deus. Parece muito tempo. Uma semana. Eu nunca gostei muito dessa questão de eu vou conquistar, eu vou chegar lá. Nunca gostei. Não estou falando depois da minha conversão, da minha reconversão. Não. Até quando eu trabalhava antes com terapias, coaching, eu nunca gostei. Porque toda vez, e isso é bem contramão do coaching, né? Que te ensina a buscar. Mas isso eu nunca gostei, porque quando eu olho para uma coisa que eu vou buscar, que eu vou conquistar, logo eu ignoro o que eu tenho. Então isso me coloca num lugar de constante escassez, porque sempre me falta alguma coisa. Porque sempre me falta e eu tenho que buscar, porque eu tenho que buscar, porque eu vou alcançar. Então, desde que eu comecei a fazer estudos muito profundos a respeito da vida espiritual e da minha relação, intimidade com o Senhor, eu olho muito para as coisas numa perspectiva de estado de consciência. Então, eu consigo olhar para uma abundância como um estado de consciência. E isso independe de onde eu estou. Eu estou aqui, eu sou abundante aqui. É isso aqui que eu tenho, a minha abundância é essa. Aqui a minha terra prometida acontece. Então, não é sobre única e exclusivamente onde eu estou inserida geograficamente, fisicamente, não. É sobre onde meu pé está fincado. É onde eu pertenço. Quem a Carol é? A Carol hoje mora em Curitiba, a Carol esteve no Rio, a Carol amanhã pode morar onde? Não sei. Mas quem eu sou, né? Então, eu costumo muito prestar atenção nisso porque é algo que me puxa o tempo inteiro. E tipo, ó, isso vai acontecer, olha, isso você vai ter. Não, eu tenho tudo aquilo que preciso, eu sou próspera aqui, essa é a minha riqueza. E a partir daqui eu me alegro, e aqui eu sou feliz, e aqui eu me desenvolvo. Então, esse olhar mudou tudo dentro da minha casa. Porque por muitas vezes eu me via, às vezes, emburrada e mal-humorada, e eu falava, mas meu Deus, por que que eu tô assim? Porque eu estava na busca, eu estava na corrida, no alcançar, no ter, no conquistar, no almejar. Então, quando eu trouxe esse estado de consciência de que eu tenho, eu tenho tudo que eu preciso, e que independente do lugar para onde eu vou, eu sei quem vai comigo.
porque eu estou falando de algo que eu possuo. Então, isso muda tudo. E não se engane, isso é um estado de consciência. Não pense nessa questão física. Eu gosto muito do texto de Marcos 11:24, que ele fala que todas as coisas que vocês pedirem em oração, eu acho isso uma barata. Tenham fé em que já as receberam e as terão. Então, assim, você já tem. Pare de surtar. Você já tem. Então, pare de correr. Você está correndo para onde? Você já tem. É isso aqui que você tem, ó. Poxa, isso aqui é maravilhoso. E eu cuido tão bem disso aqui. É igual uma plantinha, né? Eu tenho ela aqui pequenininha e eu cuido tão bem dela que ela vira uma árvore que me dá frutos e sombra. Mas eu não fui atrás da árvore, eu só cuidei da sementinha. Então, assim, a partir desse lugar, e você saber principalmente quem você é, quem está com você. Porque não importa, gente, você vai, pode morar aí, eu já morei do outro lado do mundo. Você vai levar quem você é. A única coisa que vai contigo é quem você é. As coisas físicas vai tudo te deixar aqui, o material vai tudo te deixar aqui. Mas quem você é vai contigo dentro da mala. Não se engana. O ambiente que você tem aqui, você vai levar para qualquer lugar que você vá. Não importa. É porque é você. Então, quando eu discerni, acordei para isso, falei: eita, quanto tempo aí que a gente ficou correndo atrás do vento? Como a própria palavra fala em Eclesiastes, né? Quanto tempo aí que a gente ficou correndo atrás do vento? Então, olhar para esse lugar a partir dessa definição é algo que faz toda a diferença na nossa vida, principalmente nas nossas escolhas, naquilo que a gente faz, na forma como a gente leva a vida, na nossa disposição, na forma como a gente observa as coisas que acontecem e na forma como você encara e reage, principalmente, às coisas que lhe sobrevêm. Então, isso fez toda a diferença, sabe? Para mim, em vários aspectos, principalmente pelo fato de eu já ter rodado muitos lugares, né? E isso mudou não só para mim, como para as pessoas que vivem ao meu redor, a minha família, marido, minhas filhas. Isso, você muda a casa, a sua boca fala coisas que alteram completamente o ambiente onde você está inserido. E não pense que isso você não pode controlar. Muito pelo contrário, só você pode controlar isso. Isso é seu. Isso só você pode fazer, uma escolha sua. Você pode escolher viver o que você está vivendo agora da forma como você quiser. E quando a gente detém, olha para isso e fala: não, não é possível, eu posso, pode. Pode sim. Você pode escolher. Essa escolha é tua. Isso faz toda a diferença, que às vezes a gente pensa assim: não, essa circunstância me deixa assim, eu não tenho poder nenhum sobre isso, e eu me sinto assim. Pode, é a única coisa que você pode. É exatamente observar e escolher suas reações e como você se sente. Isso mudou completamente a minha vida. Acho que se eu soubesse disso a Carol de 20 anos atrás, nossa, quanta coisa eu teria observado de uma forma diferente. Outra coisa também que mudou muito a minha forma de observar a vida, os lugares onde estou, o que eu faço, o que eu quero e tal, peraí, hoje eu vivo o que eu estou vivendo aqui agora. Eu tenho a vida que eu tenho aqui agora, né? E o que eu almejo, porque não adianta, a gente sempre deseja algo para o futuro. Quando eu aprendi sobre a palavra de Deus, eu passei a botar os meus propósitos como os propósitos do Senhor. E qual é o propósito de Deus? A Bíblia é muito clara, o propósito de Deus nunca mudou desde o início. Então, quando eu olho para o propósito de Deus, eu tenho certeza do que ele criou no início. Eu tenho certeza do que ele quer para a humanidade. Então, nesse lugar, eu sou tranquila, porque eu sei o que o Senhor quer. Eu sei o que o Senhor vai fazer. A Bíblia é muito clara. Agora eu estou no meu devocional em Revelação 21, 3 e 4, coisa mais linda. Enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, as coisas anteriores já passaram. O Senhor tem um propósito muito claro e definido.
Eu vivo os propósitos de Deus, ponto. Nesse lugar você consegue descansar. Então a palavra de Deus, ela traz esse lugar para a gente de não corra atrás de vento. Deus já tem um propósito definido. Faz somente o que você precisa fazer. O movimento da dança. Faça seus passos, se permita ser conduzida e todo a coreografia vai sair corretamente. Então, às vezes, a gente corre muito e não sabe nem para onde está correndo. Só está correndo. E deixa de viver coisas tão importantes, né? É uma coisa também que me transformou muito foi olhar para onde eu estava como um lugar onde o Senhor me colocou. Então, às vezes, a gente gosta, ela estava falando, mas eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, mas, cara, o Senhor te colocou aí no meio de um bando de umbandista para você fazer diferença aí, e você tá querendo sair daí, pô, fica aí, cara. Você acha quem? Que o Senhor te esqueceu e falou, ih, caramba, esqueci fulana, ih, foi lá pro meio de umbandista, eu não queria que ela fosse para lá esquecida. Não, gata, Deus te botou aí, vai para lá, vai feliz como quem tá indo, ó, Deus me botou aqui. E aí, Senhor, o que que você quer que eu faça aqui? Vamos que eu tô aqui, eu tô no teu propósito, não é meu não, é teu. E o Senhor te botou aí. Outro dia foi, acho que eu tava embarcando vindo para cá, para Curitiba, foi. E aí eu virei, eu tava pensando assim, e aí eu falei, caramba, agora eu sei por que que o Senhor, não, agora eu sei por que que eu quis tanto vir para cá. Isso eu vindo, voltando para Curitiba, por que que eu quis tanto vir para essa terra? Aí o Senhor falou assim para mim assim, eu quis. Aí eu, então tá bom. Eu quis. Eu te levei para aí. Não foi você. Aí eu pensei, ai caramba, quantas camadas de orgulho ainda eu preciso perder? Acho que eu vou ficar para sempre tomando uma retada no orgulho. E eu falei, Senhor, perdão, o Senhor me trouxe. Agora você entende. E agora você entende por que você foi para aí e o que eu quero que você faça aqui. Você está inserido nos lugares onde o Senhor te colocou para estar. Se você não entende absolutamente nada de tipo, tá, tudo bem, ok, eu vou assumir essa questão de que o senhor me botou aqui, mas o que que eu preciso fazer aqui? Relaxa, o plano é dele, não é teu. Então, no momento certo, ele vai te dizer as coisas que você, o passo que você tem que dar, a boca que você tem que falar, você só fica, só acata. Então, trazer essas percepções para minha vida me fizeram entender que é aqui, acabou. Então não estou correndo mais e buscando a minha bênção, buscando a minha terra prometida, eu já vivo nela. E os propósitos do Senhor vão se cumprindo, e eu estou aqui, ó, juntinho dele, que eu não largo dele por nada, tô agarrada. E eu vou junto com ele, agarrada nele. E ele vai levando. E eu sei para onde ele está me levando. Então, traz essa percepção, ora para o Senhor, pede essa percepção, porque essa percepção te livra muito de ansiedades, de medos, de desesperos que a gente cria dentro da nossa cabeça e que não cabem. É isso, Sheila, minha participação. Tava com saudade de vocês, meninas. Nós também estávamos com saudade de te ouvir. Muito bom te ouvir, Carol. É exatamente esse lugar do o grande chegar lá. Quando eu chegarei lá? Não é sobre isso. E também não é muito interessante olhar aquilo que a Carol falou e acrescentar que não é, muitas vezes, a maioria das vezes, para não dizer todas, não é as pessoas, é o que Deus está fazendo conosco naquele lugar. Seja nesse ambiente onde a gente foi colocado, mudança de cidade, mudança de casa, sabe? O Senhor está tratando nós. Até mesmo nessa paraxá, quando se fala. Ah, e daí José foi para o Egito, daí foi o grande governador do Egito e tal, não sei o quê. É, entre muitas aspas cristãs, foi honrado, porque foi honrado com dinheiro, com poder, com status. E não, ele foi trabalhado por Deus até o último momento da sua vida, porque na Paraxá dessa semana fala sobre isso também. Que depois que Jacó morre, ele vai, enterra o pai dele, vai com a caravana lá, enterra o pai dele lá na gruta de Marpelá. E depois ele volta e os irmãos mandam uma mensagem para ele. Mentem para ele e mandam uma mensagem. Olha, nosso pai mandou dizer para tu que é para você perdoar a gente. E ele chora. Tem um artigo que eu li esse final de semana sobre a última lágrima de José, porque José foi o que mais chorou. Chorou
nessas 2 semanas. Qualquer coisinha ele tava. Ele viu os irmãos e chorou. Ele não viu Benjamim e chorou. Ele não sei o quê, e José chorou. E José chorou. E daí agora, esse foi o último choro de José. Daí eu vi um artigo dizendo o último choro, a última lágrima. Que foi quando os irmãos mandaram essa mensagem. Que era para ele perdoar, que o pai dele tinha dito que era para ele perdoar. E aí os comentaristas falam, os irmãos tinham receio de que depois da morte do seu pai, José ia se vingar. E aí os comentaristas ficam pensando assim, o que será que José pensou naquela hora, né? Porque, que chorou. Do tipo, será que ele pensou, meu Deus, os meus irmãos ainda acham que eu não perdoei eles? Nossa, depois de todos esses anos aqui de convivência e tal, por que que eles acreditam que eu vou me vingar? Tanto que ele responde, eu tô cuidando de vocês. Eu estou suprindo vocês. A gente pode interpretar como o José sofredor, consciência pesada, ainda José sofredor de gente, para de graça, né? Eu já perdoei. Na verdade, Deus me trouxe aqui. Lembra que eu falei para vocês há muito tempo atrás? Foi Deus que me trouxe consciência de que Deus trouxe para o Egito, que Deus que fez todas as coisas e que não há a mão do ser humano. Mas também a gente pode olhar Deus tratando José de todas as formas. A linha do tempo, José se achando o máximo, jovenzinho, porque ele tinha sonhos, e os sonhos os elevavam, ele era o melhor, o filho mais amado, porque ele tinha sonhos, e os sonhos eram proféticos, o sonho revelava um monte de coisa. Então ele estava assim, ó, fofocando dos irmãos pro pai. Então ele era soberbo. Deus fez o que com ele? Esmagou ele até o último osso. Por quê? Porque ele também queria sair da terra do Egito. E aí outros comentaristas falam sobre isso, dizer José chora porque ele ainda dependia dos irmãos, porque ele dependia que a descendência deles levassem os ossos dali. Então ele chora e diz assim, meu Deus, não adiantou nada, né? Eu, eu não sei o que fazer. Ou seja, Deus tratando ele até o último grão. Igual a Carol falou, Deus tratando o orgulho até o último grão. Do tipo, não é com a força do teu braço, cara. Não adianta você se achar o governador que está sustentando eles, que deu uma melhor terra, que deu isso, que deu aquilo, que papipi, papapó, piriripu. Não tem a ver sobre isso. Pode falar, Dani. Esse tratamento que você acabou de comentar é muito importante. Na minha visão, e essa misericórdia de Deus vem de um espaço que não é nem José nem a gente apontando para o outro. Se a gente for tirar essa camada, e eu fiz essa há uma semana atrás, essas camadas e essas camadas, essa dor ou essa injustiça que a gente olha, principalmente com a leitura dos livros que você vem conduzindo, é a nossa revolta contra Deus. Na verdade, essa mágoa não é contra a mãe, pai, os irmãos, o mundo. Na verdade, essa raiz, essa mágoa é contra Deus. E se você chegar nesse momento, fala, pai. Cara, é difícil falar isso, mas você tem que ter uma ponto de falar, eu te amo e te odeio, porque não é do jeito que eu quero. Porque eu esperava que lá atrás eu fosse assim um alecrim dourado e você não tivesse me dado essa mulher que sou eu também, que saiu de dentro de mim, que foi a que comeu. Aí eu decidi comer, mas eu queria que tudo fosse bom. E aí você faz eu fazer esse caminho inteiro. Isso é difícil a gente chegar nisso. Difícil chegar. Porque até para falar a gente não quer, mas isso é verdade. Isso é verdade. Isso está dentro da gente. A gente tem que ter coragem de olhar. E às vezes isso vem de prantos de choro. Eu tive um momento assim semana passada, antes do Natal, de falar: meu Deus, olha as coisas.
Olha que loucura. Essa dor, essa sensação de não perdão é contra Deus, não é contra o outro. Sua mãe, seu pai, seus irmãos. E isso é um lugar que a gente tem que olhar. Tem que olhar. É, é, é sombrio ao mesmo tempo, é um lugar de uma luz intensa, que você sai da névoa e encara quem você realmente está ainda holding perdão. Você não está perdoando a Deus. Vamos orar? Tem uma parte no Sidur de um agradecimento matinal, que também é base do judaísmo, de declarar todas as manhãs agradecimento. São 18 bênçãos de agradecimento por todas as sortes de coisas. E uma delas é para agradecer a alma. Agradecer que a alma. Aquilo que eu falei, um dia a gente vai sair do corpo e estará novamente nesse lugar. A alma pura. E o agradecimento é assim: meu Deus, a alma que colocaste em mim é pura. Tu a criaste, tu a formaste, tu a sopraste dentro de mim e tu a preservas em meu interior. E tu no futuro a retirarás de mim e a devolverás a mim no mundo vindouro. Enquanto a alma estiver dentro de mim, agradeço a ti, Pai, Senhor, meu Deus, e Deus de meus pais, soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito és tu, Senhor, que devolve as almas aos corpos sem vida. Dizem que quando a gente dorme, a gente sai e ao amanhecer a gente agradece porque o Senhor nos devolveu. A gente poderia ter ficado dormindo, ou então morrido dormindo. Então a gente agradece. Vamos aproveitar que estamos em 10 e vamos agradecer ao nosso Pai e abençoar umas às outras. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento de conexão semanal com as nossas irmãs. Te agradeço por todas as mulheres que estão chegando, que estão se aproximando, que estão tendo mais comunhão conosco, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem feito conosco coisas extravagantes e extraordinárias que nós não havíamos nem sequer pedido. E o Senhor tem se revelado a nós mais e mais. E eu sou muito grata, Pai. Sou muito grata. Sou muito grata pelo amor que o Senhor me ama através das minhas irmãs. Sou muito grata pela revelação da tua palavra, que constantemente o Senhor tem trazido aos nossos corações, aos nossos lábios. Sou grata pela vida da Carol, porque ela sustenta essa egrégora junto comigo, sustenta esse amor a ti, Pai, sustenta esse amor e essa conexão profunda contigo. Sou grata pela vida dela, pela família dela, Pai, pelo esposo, pelos filhos. Sou grato por todas as mulheres que estão aqui todas as segundas e quintas, dando os seus améns, suas contribuições, seu silêncio. Sou grata, Pai, pela participação de todas as mulheres no grupo, mesmo as que estão em silêncio, sustentando esse grupo de quase 50 pessoas, ou 50 pessoas, não sei, sendo regidas espiritualmente por Ti, Pai. Agradeço a todo o comboio de anjos que o Senhor tem disponibilizado a cada manhã para que nós possamos ser conduzidas a Ti todos os dias, com amor, com cuidado, com zelo. Sou grata, Pai, porque o Senhor nos exorta. O Senhor nos exorta como Jacó exortou seus filhos, para que nós não nos esqueçamos de onde somos. O Senhor nos exorta com as suas palavras que são vivas, são eficazes, são angélicas, para que nós permaneçamos em Ti, em unidade contigo. Eu sou grata, Pai. Sou grata porque o Senhor nos veste, o Senhor nos dá sustento, o Senhor nos alimenta com a Tua palavra, o Senhor nos traz conexão. Eu sou grata, Pai, pela vinda do Messias. Eu sou grata, Pai, porque o mundo vindouro já existe no não tempo. Eu sou grata por todas as coisas que já
existem, mesmo que não visivelmente nessa linha de tempo. Eu sou grata, Pai, pelas revelações que o Senhor tem me proporcionado nos Shabats, nos momentos de maior conexão contigo. Eu sou grata, Pai, porque o Senhor tem me dado força, amparo, sustentação, saúde. Sou grata pela saúde de todas as minhas irmãs. Sou grata pela fertilidade de todas elas. Sou grata pela casa de cada uma delas, Pai. Sou grata pela mesa de cada uma delas, as mesas fartas e sustentadas por Ti. Agradeço a Tu, Senhor, a Ti, Senhor. Rei vivo e existente, soberano do mundo, dos mundos, Senhor dos senhores, o Teu nome é um. O Teu nome é um. Assim como os Teus filhos nessa paraxá declararam ao seu amado Jacó, Shema Israel, ouve Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, o Senhor é o nosso único Deus, o Senhor é um. Que nós possamos em nosso coração declarar em todas as áreas da nossa vida que o Senhor é um, não há nada fora dele, não importa onde estamos, com quem convivamos, se estamos convivendo com ímpios dentro da prisão, se estamos convivendo com os irmãos que querem nos colocar dentro do poço e nos vender para o Egito, se estamos convivendo com o faraó, se estamos nos cargos elevados, se estamos dentro da cadeia, se estamos vivendo numa seca ou numa prosperidade, não importa o que estejamos passando, que nós, Pai, tenhamos a certeza, o bitarrom traga para nós, em nome do teu filho, Yeshua, Mashiach, traga para nós, Pai, bitarrom, mais do que fé, confiança plena de quem tu és e de onde nós viemos e para onde nós vamos, que nós tenhamos, Pai, nessa semana, mais esperança, que o teu Espírito traga para nós mais esperança, mais de ti, mais da certeza de quem tu és, mais da certeza de quem tu és. Eu te peço, Pai, sabedoria, Chokhmah, Binah, Da'at, sabedoria, conhecimento, entendimento para cada uma dessas mulheres, que os cérebros delas sejam, Pai, reconfigurados para que elas possam acessar o não tempo, que elas possam acessar esse lugar em Ti, onde todas as coisas já existem, onde o Teu amor já é intenso, onde as circunstâncias não são mais problemáticas, onde todas as coisas no mundo vindouro já existem, que elas possam subir nesse lugar, Pai. Ou ter a percepção de descida, não importa se é para cima ou se é para baixo, que elas possam ter a sensação. A mesma sensação, Pai, que o Senhor me proporcionou nesse final de semana, que o Senhor possa proporcionar para cada uma delas, do jeito de cada uma delas, que elas possam ser ampliadas na sua percepção ocular, que elas possam receber o mesmo espanto que eu recebi, que elas possam simplesmente dizer e tomar mais um fôlego de quem tu és, tomar mais um fôlego de quem tu és. Abençoa a mesa de cada uma, eu abençoo em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o Cristo, o nosso Salvador, que nos proporcionou toda essa sabedoria, todo esse entendimento, todo esse conhecimento, toda essa comunhão com o nosso Pai, em nome desse ser, eu te peço, Pai, abre o entendimento de cada uma delas para conhecer o não tempo, para conhecer esse lugar de onde viemos e para onde vamos. De onde viemos e para onde vamos, a certeza de quem somos. Que todas nós possamos ter esperança, que todas nós possamos ter confiança de que não importa a situação, que nós sejamos derramadas com mais do teu amor, mais do teu amor. Que os
os olhos se expandam, que o cérebro se expanda, que a conexão neural se expanda, que o sistema nervoso relaxe, que haja entrega, que haja comunhão. O nosso novo ano gregoriano seja de paz, abundância, shalom bait, paz no lar. Senhor, que haja paz entre nós, que haja paz entre nós, que o nosso trabalho prospere, que as obras das nossas mãos frutifiquem, que nós sejamos férteis, que nós sejamos como Efraim e Manassés, que nós sejamos como peixes, que as bênçãos que Jacó declarou para seus filhos sejam ativadas na nossa consciência profunda de que cada uma de nós tem uma bênção específica, que cada uma de nós possa ser agraciadas com a revelação de qual tribo somos, a quem pertencemos. E se tiver alguma que não venha, que se saiba no mais íntimo do seu ser com a bênção de todas elas. Que nós possamos ser como peixes frutíferos, que nós possamos ser como Zebulão, que possa ser um bom negociante, que nós possamos ser bons negociantes, que nós possamos ter zelo e cuidado com o teu nome, que os nossos olhos e as nossas bocas sejam alinhadas com quem tu é, que nós possamos ter foco em quem tu és, que a luz do Shabat na nossa casa permaneça acesa por mais horas e horas e horas, declarando no mais íntimo do nosso ser que o Senhor está ali, através da chama, o Senhor está ali. Eu abençoo em nome de Jesus cada uma das irmãs que estão aqui, que elas possam receber uma bênção dobrada, triplicada, que haja paz no lar, que haja prosperidade, que haja abundância, que haja relacionamentos frutíferos, que aqueles que estão solteiros possam encontrar seu zivug, que aqueles que estão com ânsia de cocriar junto contigo uma nova vida, que possam ser agraciados pelos mesmos milagres que o Senhor fez em Hanukkah, que se estabeleça na vida de cada uma delas. Yevareha Adonai veshmereha, Yair Adonai panaveleha vikuneha, Isa Adonai panaveleha vencenda shalom. Amém. Que nós sejamos com Sara, Rebeca, Raquel e Leia, e que haja cura, Shelemá, cura completa. Nós sejamos completos, que nós não tenhamos dúvidas. Amém, que assim seja. Amém e amém. Eu amo ter 10 pessoas aqui, juro. Gosto muito desse número. Alguém quer continuar? Bom, a gente possa olhar para essa herança então essa semana. Desligo agora e volto já já, que hoje vai ter leitura dos nossos portões do agradecimento. Continuando a nossa saga. Beijo para todas e até já já.